Os Alpes, com sua grandiosidade natural, abrangem 8 países e escondem um intrigante segredo na Suíça. Entre as montanhas, há 370 mil aberturas artificiais, criadas recentemente com finalidades estratégicas e práticas. Essas estruturas aproveitam o ambiente montanhoso para armazenar alimentos, garantir estoques de segurança e abrigar equipamentos essenciais, além de servirem para pesquisa e geração de energia. Integradas de forma quase invisível à paisagem, refletem uma combinação de planejamento, funcionalidade e respeito pela natureza. Essa rede de túneis e abrigos é um exemplo impressionante de como o ser humano pode adaptar o ambiente ao mesmo tempo em que preserva sua beleza e harmonia. Um país cercado por montanhas imponentes, protegido por lagos cristalinos e campos vastos, conseguiu um feito extraordinário: manter-se seguro em meio a 2 guerras mundiais e permanecer neutro em tempos de incerteza. Essa é a Suíça, um território onde a geografia e a engenhosidade criaram uma defesa quase impenetrável. Enquanto o restante da Europa vivia sob constante ameaça, a Suíça consolidou sua posição como um dos países mais seguros do mundo. Mas como isso foi possível? A resposta está nas montanhas, na estratégia e na resiliência de seu povo. No noroeste, as montanhas do Jura formam uma barreira natural que dificulta o avanço inimigo. No centro e no sul, os Alpes erguem-se como gigantes de pedra, tornando praticamente impossível a travessia sem enfrentamento direto. Além disso, os lagos, amplos e profundos, servem como obstáculos naturais que impedem ataques em áreas mais planas. A Suíça é um exemplo raro onde a geografia é sua maior fortaleza, uma muralha esculpida pela própria natureza. No final do século XIX, essa defesa natural foi complementada com o chamado Plano Reduto Nacional. A estratégia consistia em recuar para os Alpes caso as defesas iniciais fossem comprometidas. No coração das montanhas, os suíços construíram bunkers, túneis e posições de artilharia disfarçadas na paisagem. Essas instalações eram projetadas para resistir a ataques diretos, oferecendo segurança e autonomia. Em caso de cerco prolongado, havia áreas preparadas para cultivo, armazenamento de alimentos e moradia, garantindo sobrevivência a longo prazo. Nas encostas dos Alpes, engenheiros militares transformaram a neve em arma. Avalanches planejadas podiam ser desencadeadas contra tropas invasoras, bloqueando acessos estratégicos. Explosivos colocados em passagens de montanha também eram uma garantia de que o inimigo enfrentaria resistência intransponível. Essa abordagem defensiva não apenas desmotivava os ataques, mas também criava uma incerteza estratégica. Quem ousaria enfrentar uma fortaleza tão bem preparada? Durante a Primeira Guerra Mundial, a Suíça manteve sua neutralidade, aproveitando sua localização e seu terreno para evitar conflitos diretos. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a situação era mais desafiadora. Hitler tinha planos para invadir o país na chamada Operação Tannenbaum, mas nunca os colocou em prática. As defesas montanhosas da Suíça, combinadas com a determinação de seu exército, tornaram a tarefa tão arriscada e custosa que não valia a pena para o regime nazista. Assim, a Suíça continuou sendo um refúgio seguro em meio ao caos. Com o início da Guerra Fria, as defesas alpinas foram modernizadas. Novas tecnologias e armas foram adicionadas às fortificações, preparando o país para ameaças modernas. No entanto, com o fim da União Soviética, o cenário geopolítico mudou. As fortalezas começaram a perder sua função militar, sendo adaptadas para usos civis, como abrigos e depósitos. Muitos desses locais hoje se tornaram atrações históricas, lembranças de uma era em que a sobrevivência dependia da engenhosidade. O legado dessas defesas vai além das construções físicas. A cultura suíça foi moldada por uma mentalidade de preparação, independência e neutralidade. Esses valores ajudaram o país a prosperar em tempos de paz, transformando-o em um modelo de estabilidade. Hoje, a Suíça é vista como um símbolo de refúgio e tranquilidade, um lugar que conseguiu equilibrar segurança e liberdade, mesmo em meio aos desafios globais. A história da Suíça é um lembrete de que, em tempos de crise, a união de inteligência estratégica, recursos naturais e determinação pode criar resultados extraordinários. Mais do que um país cercado por montanhas, a Suíça é um exemplo de resiliência e adaptação, um território que transformou seus desafios em suas maiores forças. Ao longo da história, estruturas que um dia foram erguidas para proteger populações e nações em tempos de guerra ganharam novos significados e usos surpreendentes.
Os bunkers, robustos e praticamente indestrutíveis, deixaram de ser símbolos de conflito para se tornarem atrações turísticas, espaços comerciais e até ferramentas de sustentabilidade. Essa transformação é um exemplo impressionante de como o passado pode ser ressignificado para atender às necessidades do presente e do futuro. Em um cenário onde a inovação e a história se encontram, os bunkers foram transformados em museus que oferecem uma experiência imersiva única. Um exemplo notável é o Fort Furigen, na Suíça, que mantém intactos seus ambientes originais. Visitantes podem explorar corredores que ainda ecoam a tensão de tempos de guerra, com manequins e objetos dispostos como em seu auge militar. Essa aproximação proporciona não apenas uma aula de história, mas uma conexão emocional com os desafios enfrentados por aqueles que viveram naquela época. Alguns bunkers vão além da história e oferecem experiências únicas como hotéis. Em um contraste fascinante entre rusticidade e criatividade, espaços como o Hotel Null Stern adotam o minimalismo extremo para proporcionar um conceito diferente de hospedagem. Já o La Claustra, um bunker transformado em hotel de luxo, desafia expectativas ao unir conforto e inovação em um espaço subterrâneo, mantendo o mistério de suas origens. No campo da sustentabilidade, essas fortalezas subterrâneas mostram todo o seu potencial. Um exemplo curioso vem da Gard Pila, que aproveita a estabilidade térmica dos bunkers para cultivar cogumelos. Anualmente, são produzidas mais de 24 toneladas, em um processo que une tecnologia e eficiência agrícola. Esses antigos abrigos provam que até mesmo o cultivo de alimentos pode encontrar um lugar em estruturas que antes protegiam vidas. Enquanto isso, em um mundo cada vez mais digital, a segurança de dados se tornou uma preocupação central. O Monte 10, na Suíça, é um verdadeiro cofre para informações sensíveis, comparado ao Fort Knox para o ouro. Protegido por montanhas e equipado com tecnologia de ponta, esse bunker garante a segurança de dados bancários e farmacêuticos, mostrando que as paredes de concreto ainda têm muito a oferecer no mundo moderno. No entanto, nem todos os bunkers são o que parecem. Algumas estruturas foram camufladas de forma tão engenhosa que se misturam perfeitamente ao ambiente alpino. Os faux chalets suíços, como a Villa Rose, são exemplos intrigantes de engenharia militar. Esses chalés escondem artilharia pesada em seu interior, confundindo os inimigos com sua aparência de casas comuns. Hoje, muitos desses locais foram transformados em museus que fascinam visitantes com suas histórias. A reinvenção dos bunkers não para por aí. Em um mundo em busca de soluções inovadoras e sustentáveis, essas estruturas oferecem um potencial ilimitado. Restaurantes, escritórios e até centros tecnológicos podem encontrar nesses espaços uma combinação de funcionalidade e design único, mostrando que o antigo pode ser um aliado do moderno. Parte desse fascínio se deve ao legado do militarismo suíço. A Suíça, conhecida por sua neutralidade, criou uma infraestrutura defensiva impressionante que agora atrai turistas do mundo todo. Explorar esses locais é como entrar em um universo paralelo, onde a engenharia e a estratégia militar são os protagonistas. O interesse não vem apenas pela história, mas também pela oportunidade de entender como era a vida dos soldados nesses ambientes. Mais do que estruturas de concreto, os bunkers são símbolos de resiliência e criatividade. Eles mostram como é possível transformar algo criado para a destruição em uma ferramenta para o progresso. Seja como atrações turísticas, centros de inovação ou espaços sustentáveis, esses antigos refúgios continuam a inspirar gerações. O que começou como uma necessidade em tempos de guerra, agora se transforma em soluções para um futuro mais conectado e criativo. Na Suíça, cada cidadão tem direito garantido a um espaço em um bunker nuclear. Este fato, que à primeira vista parece inusitado, revela uma faceta impressionante da cultura de proteção civil do país. Mas por que a Suíça leva tão a sério sua preparação para o pior? E o que a torna o país mais preparado do mundo para enfrentar cenários de catástrofes globais? A origem dessa estrutura fascinante remonta à Guerra Fria, período em que a ameaça nuclear era uma preocupação global. Desde então, a Suíça adotou uma abordagem estratégica para proteger sua população. Atualmente, o país abriga cerca de 370 mil bunkers, com capacidade para abrigar 107% da população, garantindo até espaço adicional para visitantes.
Essa rede de proteção reflete uma mentalidade coletiva profundamente enraizada na organização nacional. Os bunkers suíços não são simples abrigos subterrâneos. Sua infraestrutura é projetada para resistir a explosões nucleares e desastres de grande magnitude. Cada detalhe da construção, desde as paredes reforçadas até as portas que parecem indestrutíveis, é projetado com tecnologia de ponta. Essa excelência tecnológica atrai até mesmo países como o Japão, que adotaram soluções suíças para fortalecer suas próprias defesas. Manter esses bunkers em funcionamento exige um nível de cuidado exemplar. Inspeções regulares, manutenção rigorosa e planos de emergência garantem que eles estejam sempre prontos. Em situações extremas, até mesmo abrigos soterrados podem ser ativados em menos de 5 dias, demonstrando a eficiência de um sistema cuidadosamente planejado para salvar vidas em grande escala. Recentemente, a Suíça deu um passo além, reformando pequenos bunkers para criar instalações públicas maiores. Com essa transformação, 100 mil abrigos estão sendo adaptados para acomodar cerca de 700 mil pessoas, garantindo que novas demandas sejam atendidas sem comprometer os altos padrões de proteção. Essa modernização reflete um compromisso contínuo em se antecipar a desafios futuros. Além de sua robustez, os bunkers suíços são surpreendentemente versáteis. Projetados para resistir não apenas a explosões nucleares, mas também a outras ameaças, eles estão equipados para diferentes cenários, como ataques químicos e biológicos. Essa abordagem abrangente faz com que muitos os considerem os relógios suíços da sobrevivência, uma metáfora que ressalta sua precisão e confiabilidade. A influência do modelo suíço é sentida em todo o mundo. No Japão, por exemplo, empresas locais estão incorporando tecnologias suíças para construir seus próprios abrigos. Essa troca de conhecimento destaca a liderança da Suíça em proteção civil e inspira outras nações a fortalecerem suas próprias estratégias. Por outro lado, muitos países ainda apresentam sistemas de proteção menos desenvolvidos, deixando populações vulneráveis diante de possíveis crises. O compromisso suíço vai além da infraestrutura. É uma combinação de preparo, tecnologia avançada e uma mentalidade coletiva que valoriza a segurança de todos. Este modelo único levanta uma questão importante. Será que outras nações deveriam seguir o exemplo suíço antes que seja tarde demais? A Suíça nos ensina que, mesmo em tempos de paz, a preparação é um investimento essencial no futuro. É uma lição que merece atenção e pode inspirar transformações significativas em como o mundo pensa sobre segurança coletiva e resiliência diante do desconhecido. Abaixo da superfície da Terra, onde poucos ousam imaginar o luxo, está surgindo um conceito que redefine a sobrevivência com conforto. Muito além de simples refúgios, os bunkers de luxo combinam segurança extrema e sofisticação em um nível que parece saído de um enredo futurista. Essa ideia, antes limitada ao imaginário, agora se materializa em construções que misturam design inovador, tecnologia avançada e um estilo de vida exclusivo. Os bunkers modernos deixaram para trás a imagem de espaços frios e sem vida. Desde suas origens como abrigos funcionais durante tempos de guerra, eles evoluíram para verdadeiras mansões subterrâneas. Voltados para uma elite que busca proteção sem abrir mão de conforto, esses espaços atendem a uma clientela que valoriza privacidade, segurança e a certeza de estar preparado para qualquer adversidade. Um exemplo impressionante dessa tendência ocupa uma área de mais de 7.200 metros quadrados. O projeto inclui acomodações que variam de espaços amplos e sofisticados a unidades menores, mas igualmente confortáveis. O apartamento principal, com mais de 630 metros quadrados, é um exemplo de luxo e funcionalidade. Ao redor, 6 unidades de cerca de 150 metros quadrados oferecem conforto semelhante, criando uma comunidade exclusiva e bem planejada. O design interior é uma celebração do estilo futurista. Cada detalhe foi pensado para harmonizar com a funcionalidade e criar um ambiente acolhedor, mesmo em condições extremas. Áreas comuns, como um jardim subterrâneo equipado com tecnologia de iluminação artificial, trazem a natureza para dentro do espaço. A piscina e o spa proporcionam momentos de relaxamento, enquanto o cinema privativo e a biblioteca garantem entretenimento e cultura. Mas não é só o conforto que surpreende. A infraestrutura desses refúgios é um marco de inovação tecnológica. Escritórios e salas de conferência permitem que decisões importantes sejam tomadas com total segurança.
As instalações médicas avançadas garantem atendimento de saúde mesmo em situações extremas, e os cofres pessoais protegem os itens mais valiosos dos moradores. A história por trás desses projetos também é fascinante. Alguns foram concebidos décadas atrás, como o caso de um bunker originalmente construído em 1984 e que passou por uma renovação completa para se adaptar aos padrões modernos de luxo. A filosofia por trás dessas obras é clara: unir robustez estrutural a um estilo de vida exclusivo sem comprometer a funcionalidade. O que intriga muitos é o equilíbrio delicado entre isolamento e convivência. Esses bunkers não apenas protegem contra ameaças externas, mas também incentivam a interação entre os moradores. Em um mundo onde a incerteza é constante, o conceito de comunidade ganha força, mesmo em cenários que, à primeira vista, parecem desafiadores. Diante dessa realidade, uma reflexão se faz necessária. Como definimos o luxo em um futuro cada vez mais incerto? Estar protegido em um ambiente que não sacrifica conforto é mais do que um privilégio. É um vislumbre do que pode ser o novo padrão de vida para quem tem acesso a esses recursos. Em um mundo onde o imprevisível dita as regras, o verdadeiro luxo pode ser a combinação perfeita entre segurança, exclusividade e a capacidade de viver bem, mesmo diante das adversidades mais extremas. Enquanto a visão tradicional de luxo frequentemente evoca imagens de mansões exuberantes ou iates glamourosos, a nova face do conforto está a metros abaixo da superfície. Estes bunkers representam um símbolo de adaptação, antecipação e um olhar voltado para o futuro. São um lembrete de que, mesmo diante das maiores incertezas, o ser humano continua a criar espaços que refletem suas aspirações por segurança e qualidade de vida. O conceito de luxo subterrâneo não é apenas uma tendência, é uma resposta às demandas de um mundo em constante transformação. A interseção entre a funcionalidade prática e o design sofisticado mostra que, mesmo em momentos de crise, a busca por conforto e bem-estar permanece uma prioridade. Assim, esses espaços se destacam não apenas como refúgios, mas como exemplos de como o luxo pode se adaptar às novas realidades. A tecnologia desempenha um papel crucial em tornar esse conceito uma realidade. Desde sistemas avançados de filtragem de ar e água até sistemas de energia autossuficientes, cada elemento foi projetado para garantir que os moradores possam viver de forma independente por longos períodos. Isso não apenas reforça a funcionalidade dos bunkers, mas também eleva o padrão de qualidade de vida que eles oferecem. À medida que mais pessoas começam a considerar opções como estas, é provável que o conceito continue a evoluir. Novos designs, tecnologias mais avançadas e uma integração ainda maior com as necessidades modernas podem transformar esses bunkers em algo ainda mais surpreendente. No entanto, uma coisa é certa: eles já estão moldando o que significa viver com estilo e segurança no século XXI. Por fim, esses projetos são mais do que apenas refúgios de luxo. Eles representam uma mudança no modo como vemos o futuro, como planejamos o desconhecido e como nos adaptamos às necessidades de um mundo em constante mudança. Eles são um testemunho da capacidade humana de transformar até mesmo os maiores desafios em oportunidades para criar algo extraordinário. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar novos conteúdos. Sua opinião é muito importante para nós, então deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que precisa dessa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo.